salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encher. No seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia chegar no fim, a sua graça me alcançou.
se precisar, se alguém fizer uma Boa noite, meus amados. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Família CBP. Boa noite, pastor. Espero que tenha conseguido chegar em paz com toda essa chuva que está acontecendo aí, né? Atravessar praticamente Guarulhos inteira. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Espero que tenha boa noite. conseguido chegar em paz também. E é uma grande alegria e um grande prazer estar com vocês. Boa noite, Hugo. Obrigado pelo seu empenho, a sua dedicação. Boa noite, Johnny, está aí nos bastidores, fazendo, né, nos ajudando, nos dando aí uma força, participando também do nosso podcast Família CBP. Suas palavras iniciais, pastor? Primeiro, boa noite, irmãos. Muito bom podermos estar aqui. Muita chuva, mas Deus deu graça para a gente poder estar aqui hoje. Eu creio que se você está em casa, que você ore por nós aqui também, né? Para que tudo vá bem. E que esse nosso bate-papo de hoje aqui possa alcançar os corações das pessoas que estão sem esperança, desacreditadas, e que Deus possa usar a sua palavra, usar esse momento aqui para derramar da sua graça. Bom estar aqui novamente com os irmãos, juntos aqui, para a glória de Deus. Muito bom. Cleiton, suas palavras iniciais aí, diga aí como que está. Boa noite, irmãos. Seja muito bem-vindo aí, como o Reginaldo já mencionou, para mais um podcast. Que Deus nos conceda mais uma vez aí da sua sabedoria, para que a gente possa ser tratado daquilo que é da vontade do Senhor e que a gente possa aqui discorrer sobre esse tema que nós já vemos discutindo aí há algumas semanas, né? Isso, estamos falando, meus amados irmãos, sobre a reforma protestante esses dias. No primeiro dia nós falamos exatamente sobre a reforma, o Cleito trouxe aí um feedback muito importante. Depois nós começamos falando sobre a fé. E segundo Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. E depois entramos no assunto muito polêmico, bem interessante, que é a graça. E graça é benefício que Deus concede aos seus filhos. E é uma coisa que eu até de vez em quando acho intrigante. As pessoas dizem que é algo que Deus nos dá sem merecimento. E eu tenho uma certa reticência quanto a esta palavra. Mas hoje vamos falar sobre as Escrituras. Sola Escritura. É assim, né, pastor? Que se Sola pronuncia, Escritura. né? E a gente vai começar, como sempre, né? Pedindo para o Cleiton avivar a nossa memória sobre aí o conteúdo histórico, né? Das 95 teses tradicionalmente defendida por Martim Lutero, que ele possa trazer de novo para nós aí, aflorar a nossa mente para novamente falar sobre as Escrituras. Dê uma palavra aí, Cleiton. Vamos recapitular um pouquinho aí, então. Isso. A gente está falando aqui como eu falei nas saudações iniciais, a gente está falando das 5 solas. 5 solas é um conjunto de alguns conceitos que se deu através da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento contra algumas situações que vinham ocorrendo na Igreja Católica, que predominava, né, o domínio da doutrina da Bíblia. E Martinho Lutero, quando teve acesso a essa Bíblia, né, teve acesso à palavra, verificando que tinha divergências naquilo que a palavra falava com o que era propagado pela igreja, ele propõe então, como o Reginaldo falou, 95 teses, né, que ele cola ali no castelo de Wittenberg, fazendo como se fosse era um tipo de debate da época, né? Quando você colocava suas ponderações acerca de doutrinas, acerca de preceitos da igreja. Então eles tinham um concílio para que pudesse ser discutido essas situações. Lutero principalmente bate muito em cima da questão de venda das indulgências, que era algo que a igreja estava fazendo para a construção da Basílica de São Pedro. E isso dá, então, aí o estopim para a chamada Reforma Protestante. Só um resumo aqui, porque a gente já falou em alguns episódios, para a gente não ser algo prolixo. Mas dentro destas 5 solas, que não foi algo das 95 teses,
95 teses é uma situação, as 5 solas são outras, até porque até essas 95 teses de Martinho Lutero tinha muitas situações que eram convergiam com a doutrina católica, né? Por exemplo, a 7ª tese, ele era a favor do se confessar aos padres, né? Isso vem mudando com outras pessoas que vêm aparecendo neste movimento, né? Como Zwingli, Knox, João Calvino. E esses homens, tendo tratado e tendo acesso à Bíblia, eles chegam a essas solas. As solas escrituras, que é o que nós vamos tratar hoje, é o firme fundamento de que tudo está estruturado dentro da palavra de Deus. Ou seja, toda doutrina que vai além do que é a palavra de Deus, ela não é considerada por esses reformadores, assim como não é considerado pelas igrejas tradicionais, cujo nós somos aí filhos, né? Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, entre outros. Pastor, quando a gente fala só as escrituras, né? O senhor como pastor já há um longo tempo e está aí numa boa jornada, liderando igreja, trabalhando na igreja. Como que o senhor vê as escrituras hoje dentro da igreja? O senhor acha que da mesma forma como Lutero se empenhou bastante para defender essas teses, hoje as pessoas estão ali realmente fundamentadas, bem arraigadas nas escrituras, ou o senhor acha que está meio à vontade? Na verdade, nós já fomos, falando de nós, os batistas, nós já fomos conhecidos pelo povo que mais conhecia as escrituras, né? Isso não é uma realidade hoje. Então nós não estamos, né? Nós estamos, eu estou falando de uma maneira geral, né? Infelizmente, isso não, o que foi muito bom no passado, hoje a gente não vê essa busca pelas escrituras, as respostas às nossas necessidades das escrituras, né? A uma vida melhor com Deus. Nós não conseguimos com que o povo se dedique a isso. Tanto é que nós tínhamos a escola bíblica dominical, né? Que pode ser de terça, de quarta, de quinta, não importa, de domingo, onde o povo, em muitas igrejas, ela continua sendo avivada. É uma escola onde o povo de Deus está aprendendo sobre Deus. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo e vendo dias, vendo e vivendo, né? Dias em que a gente vê que o povo não conhece nada, não está mais conhecendo as escrituras. Está que nem o Jó, né? A respeito de Deus. Só conhece as escrituras de ouvir falar, de alguém citar, ou de alguns versículos que se decoram. A igreja, como o Cleiton colocou, no tempo de Lutero, ela defendia as escrituras, mas eles acreditavam que que a escritura não era autoridade. E que a igreja e as escolas eram, a tradição era a autoridade máxima. E os reformadores, eles entenderam que não, né? Que a palavra de Deus ela é a máxima para a vida do cristão e que eles então precisavam trazer isso à tona novamente, colocar a Bíblia na mão do povo, para o povo ler. E foi isso que aconteceu. Então, hoje, nós estamos os mesmos pontos heréticos do tempo de Lutero, de Calvino, de tantos outros reformadores. Nós estamos vivendo isso hoje, que a Bíblia não é suficiente, que ela é ultrapassada, que nós precisamos de alguma coisa mais além da Bíblia que possa tornar a Bíblia mais acessível para o nosso tempo, porque ela é antiquadra. Ela se tornou antiquadra, né? Eu ouvi um comentário, né, de uma pessoa que estava num debate bíblico uma vez, e ele disse que a Bíblia ela tem muitas versões. E aí essa pergunta eu vou dirigir ela também para vocês comentar sobre esse assunto. A Bíblia, que é a palavra de Deus, tida, como o senhor disse, nós os batistas eram conhecidos por conhecer bem as escrituras, né? Até a gente usa um jargão, regra de fé e prática. Então mesmo a Bíblia tendo várias versões, aonde muda uma palavra aqui ou outra ali, mas na essência ela é realmente aquilo que dizem, imutável, ela não muda, ela não tem necessidade dessa mudança, dessa atualização, porque mesmo que uma palavra mude ou outra, o sentido de algo, a essência central, que é a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação, isso não muda, independente das suas várias versões?
Não, a gente, o que mais se questiona hoje é que as pessoas dizem, a Bíblia foi escrita por homens. Isso. Né? Ela foi escrita por homens, então ela contém erros. Ela não contém erros, ela é a palavra de Deus. E essa ideia que as pessoas têm da palavra de Deus, da Bíblia, né, das Escrituras, é porque a gente hoje tem a ideia de que a Bíblia é um livro que foi feito para todas as pessoas. Se adequar, né? E ela é um livro que todas as pessoas têm acesso, que as pessoas podem comprar ou podem ganhar de presente. Mas ela foi escrita para o povo de Deus. Ela não foi escrita para as pessoas de uma maneira geral. Ali tem a regra, é como se fosse o manual. Você pega o manual da televisão LG para aplicar numa televisão Samsung. Algumas coisas podem ser até iguais, o botão de ligar e desligar, mas não vai caber. As escrituras é a revelação de Deus, a revelação escrita de Deus. Para quem? Para o povo, para o seu povo, para a sua família, para os seus filhos, e não para a humanidade. Então a gente hoje olha as escrituras e o pessoal hoje olha as escrituras e eles querem de alguma forma tornar a escritura acessível para todas as pessoas do nosso tempo. Não, ali Deus se revela o quanto ele quis revelar, né? Para nós, os seus filhos. E aí se você diz assim, mas ela não contém erros. Não, ela não contém erros. Agora, o que acontece assim, no decorrer do tempo, quando se troca uma palavra, né, uma palavra por outra, você pode ali perder um pouco do sentido original. Mas nós temos, mais versões que nós temos no Brasil, principalmente, nós temos excelentes conteúdos das escrituras, né? São muito bons os conteúdos. Então, hoje a gente tem um material na mão que a gente pode dizer que realmente é um material muito bom, excelente, e que essa polêmica não precisava ser gerada. Essa polêmica é de herege. De herege. É gente que quer adaptar para o seu trono. Agora, era assim no tempo do reformador. Bom, só para aproveitar, já que o senhor falou, né, essa palavra herege, ela tem mais ou menos umas 2 semanas reverberando nos nossos lábios e no nosso coração. Não sei se foi o Cleito que comentou aqui alguma vez. O senhor poderia explicar rapidamente, em poucas palavras, o que é um herege? Não, herege tem um monte. Até eu, às vezes você pode cometer uma heresia sem querer, mas a gente não deveria, mas a heresia é quando o princípio, Deus estabelece um princípio. E aí, de alguma forma, eu pego esse princípio e adapto ele às minhas condições. Não foi o que Deus disse, é o que eu estou dizendo. Então isso se torna uma heresia, né? É um princípio adaptado para a condição humana. E eu defendo isso. Por exemplo, nós falamos aqui sobre a fé e sobre a graça, e nós falamos sobre a questão da prosperidade, da libertação. Isso é uma heresia. Você pega as escrituras, você pega a teologia e defende um ponto de vista pessoal seu, e que você vai buscar interesse nisso. Isso gera uma heresia e gera seguidores dessa heresia. E com isso o povo de Deus vai se colocando, porque não conhecer as escrituras, não ler as escrituras, meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Conhecimento de né? quê? Das escrituras. Não lê as escrituras, qualquer coisa que sopra o povo corre atrás. Infelizmente, essa é a verdade. A heresia é mais ou menos isso. Não é uma definição, mas para todo mundo ter uma ideia. Mais ou menos isso. É que você pega um princípio das escrituras, ou a própria escritura, às vezes não precisa nem ser um princípio, e você adapta aquilo para você tirar vantagem daquilo, ou para você manipular. Beleza, entendi. Bom, Cleiton, e do ponto de vista da ciência da religião, foram defendidas ali algumas teses. Ainda hoje, a Bíblia realmente ela é tida como aquele livro inspirado, ou ainda busca-se desacreditar, como, né, alguns ateus conhecidos, né, procuravam desacreditar a Bíblia? A Bíblia ela é um livro em si. Pra gente ela é um livro de prática e vivência, porque nós acreditamos nela como revelação da palavra de Deus. Acreditamos não somente pela questão da fé, mas pelo fundamento lógico, né? Eu não acredito que uma palavra, um livro em si, ele suportaria tanto o tempo, ele seria tão replicado. Por exemplo, o livro mais replicado depois da Bíblia é a Odisseia de Homero. Ele tem mais ou menos umas 14 mil replicações do original.
a Bíblia do original, né, das primeiras replicações da primeira igreja, ela teve o triplo disso. Então, é um livro que, de fato, ele teve diversas situações. Você pega a história da construção, o cânon bíblico, né? Eu trouxe até um livro depois, eu vou até comentar alguma coisa sobre, como Eusébio também fala dessa questão, como a igreja tratava com os livros, com as cartas, né? Para confirmação da veracidade, para que tivesse ali uma anuência, para que não entrasse nada que fosse desigual. Então tinha muito na construção da Bíblia, muitos livros, muitos hereges, como o pastor falou. Tinha diversas linhas, né? Tais como o gnosticismo, Marcião vai ser muito combatido ali pelos chamados pais da igreja, Irineu, Justino, Clemente, enfim. Então, assim, a Bíblia, como uma questão social, ela é tratada como um livro. Para nós que somos cristãos e acreditamos na Bíblia como palavra de Deus, ela tem que ser o manual de regra da nossa vida. E o encaixe da Bíblia não se cabe ao que você acha da Bíblia, mas é o que a Bíblia diz respeito a você. Através do olhar que nós temos para a Bíblia, quando nós nos confrontamos com Cristo Jesus, quando nós nos confrontamos com o amor de Deus, quando nós nos confrontamos com a exortação de Deus, nós temos que entender ela como palavra de prática para nossas vidas. Mas em um contexto geral social, a Bíblia é como um livro. Agora, o grande problema é quando a igreja trata a Bíblia também como um livro. Como um livro? Comum. A Bíblia não pode ser tratada como esse livro. Esse livro é um livro de estudo. Esse livro é um livro que eu posso ler ele e tirar uma interpretação. Obviamente que até neste livro eu tenho que respeitar o texto, tenho que respeitar a linguagem do autor. Você que é um cara que gosta de poesia, você vai ler uma poesia, você tem que entender qual é o sentido da poesia, por que o autor está falando daquela forma, por que ele usava aquela figura de linguagem, para que você seja verdadeiro ao texto. Para mim, o grande problema hoje é as pessoas quererem ir para a Bíblia e, ao invés de fazer exegese do texto, fazer exegese da sua vida e levar para dentro da Bíblia. E querer se encontrar dentro da Bíblia, achar a autoaceitação dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, para dentro da palavra de Deus. E ainda hoje há muitas pessoas dessa forma. Às vezes, quando a gente faz um comentário e as pessoas sabem que você tem um posicionamento bíblico, elas dizem, mas você está querendo demais. Você está sendo muito radical. Muito Espiritual radical, demais. muito espiritual. Você Religioso espiritualiza demais as coisas. Você é muito religioso. Partindo desse ponto de vista da religiosidade, nós hoje vivemos no mundo moderno, né? Um mundo onde você fala algo aqui hoje e esse algo que você está falando aqui chega a sei lá quantas mil pessoas nos lugares mais distantes. E às vezes uma palavra mal colocada pode colocar você no tal do cancelamento digital. Sim. Falando isso de Bíblia, quando, por exemplo, você entra nos textos que são mais duros, como, por exemplo, afasta-te de mim, como o pastor pregou sábado, né, que Satanás chega diante de Deus e diz, se tu me adorares, né, eu te darei tudo que você quiser, e Deus fala para ele, afasta-te de mim, Satanás. Esse é um texto duro. E a gente vê no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, que ele vai dizer que muitos chegarão até ele dizendo, Senhor, Senhor, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. São textos duros. Nesse tempo que hoje nós falamos, que o assunto não é esse, mas vivemos um tempo de graça, falar assim com esses textos duros é realmente complicado, Cleiton? Você que está aí mais estudante, mais atual, trabalha com educação também? Não, como eu falei para você, a Bíblia, ela é um livro que por si só ele já tem a sua definição de prática. Cabe o teólogo, o mestre, aquele cujo Deus capacitou, fazer a interpretação da Bíblia o respeitando e trazendo para a igreja, principalmente, onde ela é muito aplicada, né? Igreja, no caso, o corpo, a revelação do que Deus está falando através da Bíblia.
Por exemplo, a gente está falando aqui da Reforma Protestante. E por que na Reforma Protestante esse ponto ele foi muito importante? Talvez se você chegar em alguém e falar assim para a pessoa, defina a doutrina cristã em um só termo. Talvez a pessoa vai começar falando por Deus. E o que os reformadores viram de forma brilhante foi que primeiro tinha que se começar tratando pelas escrituras. Por quê? Porque através das escrituras você entende que é só pela fé, a fé em Cristo Jesus, na graça dele, que você é salvo, para que você venha ter uma intimidade e você possa dar só a Deus a glória. Então a resolução desses 5 pontos, ele se dá principalmente pela entrada à palavra e pelo conhecimento da palavra. Então foi um dos primeiros pontos que eles quiseram tratar, tanto que o Martinho Lutero se dedicou, quando ele estava ali refugiado no castelo de Waldenburg, ele se dedicou a fazer essa tradução. Ele fez até em um tempo muito rápido, né? Lembrando que a gente está falando do século XVI, você não tinha nenhum tipo de tecnologia que facilitasse uma escrita em alta escala, mas graças à prensa de Gutenberg, conseguiu com que a Bíblia tivesse acesso à mão das pessoas, porque eles entendiam que era essencial. E uma das coisas, só para mim não me delongar muito, tá, pastor? Não, tranquilo. Uma das coisas que a Igreja Católica bate, por exemplo, quando você estuda uma pós-graduação, a linha que você defende, o seu orientador ele vai te jogar algo contra. Não sei se o pastor, como professor de seminário, fazia isso, mas é justamente para que você formalize uma ideia concreta daquilo. Então, por exemplo, eu estou pesquisando muito essa questão da Reforma Protestante e como as suas ações da sociedade ocasionou, principalmente nas questões capitalistas, nas questões educacionais. E ele me mandou um artigo de um padre que ele tem refutando o porquê Lutero falar sobre as escrituras era algo totalmente errôneo. E porque isso foi uma epifania de Lutero na época. E é interessante porque a Igreja Católica ela defende que a Bíblia ela não pode ser interpretada por qualquer um, e o acesso das pessoas à Bíblia, principalmente pela Reforma Protestante, deu nessas mais de 2.500 denominações, né, que ele menciona, que pelo menos no estudo desse padre, ele teve mais de 2.500 denominações de igrejas protestantes diferentes, né? Segundo eles, a Igreja Católica é uma instituição só, mesmo com essa reforma, e a Reforma Protestante teve diversos lados, né? Porque eles entendem que a interpretação da Bíblia ela depende de um intermediador. E se você vai para as Escrituras, ela demonstra que... Não, e outra coisa, eles entendem que a Escritura por si só, ela não tem validade, porque o que vale é a Escritura oral, né? É o pronunciamento, porque eles dizem que era assim que só os apóstolos tinham essa autoridade, e depois essa autoridade foi dado a Pedro e aos demais papas, né? Então, a Escritura por si só, como nós defendemos que é o que fundamenta as regras de prática do cristianismo, eles não acreditam assim. Então eles têm lá as suas doutrinas, e eles acreditam também muito na cátedra, né, que é a cadeira do Papa, que é uma das pessoas que intermedia Deus, e eles têm as suas doutrinas separatórias, como a crença que Maria morreu virgem, a defesa dos santos. E isso, por muito tempo, foi um predomínio muito grande da igreja, principalmente naquilo que a gente falou de venda de indulgências, de colocar doutrinas que estavam fora da Bíblia, tais como o purgatório, e isso levou um crescimento econômico e de poderio muito forte da igreja, porque eles não trabalhavam na Bíblia em si, eles trabalhavam, como o pastor falou, uma heresia, para resumir em miúdos, ela é uma meia-verdade. Então eles trabalhavam com a verdade da Bíblia,
mas aplicando da forma que lhe convinha. E também colocando aquilo que eles achavam como doutrinas complementares, porque eles acreditam que dentro da autoridade do Papa, você pode se fazer isso, porque o Papa é quem tem conexão com Deus. Então a palavra dele, ela tem um poder muito grande. Nós não acreditamos nisso. De longe, a Reforma Protestante foi à frente contra isso. E nós acreditamos que a Bíblia, ela é a prática de fé, de vivência e de instrução para o cristão. Beleza, Cleiton. Obrigado aí pelas suas explicações. O Cleiton é como a gente diria no meu tempo, é um dicionário ambulante. Consegue aí ter boa memória e lembrar de muita coisa, né, que está sendo estudado, até porque ele está fazendo uma pós-graduação nesse sentido. Mas, pastor, eu perguntei para o Cleiton sobre a maneira de você ser muito duro às vezes, né? Falar alguns textos, como aquele que eu citei no final do Sermão do Monte, onde Jesus diz, apartai-vos de mim para o fogo eterno, ou malditos e tal. Como que o senhor vê isso hoje? É por conta disso que muita gente ainda reluta em querer aceitar a Bíblia? Não, eu acho que essa luta é nossa, né? Nós queremos de alguma forma colocar as escrituras como obrigatória para as pessoas. Como eu disse no início, as escrituras ela é um livro para todo mundo, mas ela não é uma regra de fé e prática para todo mundo. Então, a palavra é dura. Ela é dura mesmo, porque a gente hoje nós estamos vivendo aí, a gente fala da questão do mimimi, né? E tudo que você fala mais duro hoje, o pastor foi duro na mensagem, ou o sujeito foi duro, né? Paulo diz a Timóteo para que ele cuidasse dele e da sã doutrina. É a mesma escritura, porque ela ia corrigir ele, ela ia corrigir as pessoas e ainda ia salvar muitos. O que hoje todo mundo quer é um discurso, ou um diálogo, ou uma mensagem positivista, é uma mensagem que traga cura, libertação, prosperidade, mas não quer que o caráter seja transformado. Aliás, uma vez eu escutei um seminarista dizendo que Deus não pode transformar o caráter humano. Então, ele não é Deus, né? A gente não está tratando sobre Deus hoje aqui, mas eu acho que ele deu mal às escrituras, né? Estava num concílio que falei para ele ler as escrituras, que você vai encontrar o caráter de homens e mulheres sendo transformado nas escrituras e na história da igreja também. Então, eu vejo o seguinte, a palavra, ela é dura, ela é difícil, ela não é uma palavra romântica, ela não é uma palavra que facilita. A porta é estreita. A porta é estreita. E para passar por ela exige renúncia. Hoje ninguém quer renúncia, ninguém quer processo. Hoje todo mundo quer entregar a vida a Cristo e de preferência já gozados da eternidade. Geração fast food? Das bênçãos eternas. É uma geração pós-moderna, pós-cristã, não sabe o que é sacrifício. Saiu de moda, né? Saiu de moda. Sacrificar, essa palavra não soa bem para cristão. Nós não precisamos fazer sacrifício. É verdade, não mesmo. Agora, nós abrimos mão, a proposta do Evangelho é que Deus está nos curando do poder, da transmissão do pecado na nossa vida. E a palavra é o remédio. Então o remédio bom, ele dói, ele arde, ele às vezes o médico outro dia me disse um negócio que é muito interessante, e a palavra é exatamente isso. A gente vai a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. E aí é como você vai tomando remédio dominicalmente. A princípio você fala assim, eu tô morrendo. Piorou a situação. O médico falou assim, não, para melhorar mesmo você tem que piorar. Quando você piorar, você melhora. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. E a palavra é a mesma coisa. O cara, quando Deus tem um interesse naquela vida, ele afunila o sujeito até o bico da sinuca, põe o cara em sinuca, em xeque. Ele não tem saída, porque Deus tem interesse naquela vida. E ele não tem mais o que fazer a não ser se render e se prostrar diante da palavra de Deus e aceitar. Aí, aceitando a palavra é remédio, ela cura, ela traz alegria, paz. Então, hoje, nós estamos dando ouvido
o que Judas escrevendo lá a sua cartinha a homens que se infiltraram, fazendo com que a graça de Deus aceite a imoralidade. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, ela alcança o pecador no seu estado de podridão, de depravação total. E é essa palavra que vai agindo dentro do coração por poder do Espírito Santo e vai transformando a pessoa de dentro para fora. Se não houver esse processo, não há cura. O que nós estamos vendo hoje é uma igreja que cresce sem ser curada. Igreja cheia de vícios, pessoas dependentes do pecado, se arrastando. O anjo da corrente, arrastando o anjo da corrente para todo lugar onde o anjo da corrente se... Eu fiquei pensando nesse negócio de anjo da corrente, só cheguei a uma conclusão. O anjo da corrente é o diabo, velho. Ele que aprisiona as pessoas. O senhor falou na ministração do domingo, mas eu nem É um cara aí que, um lugar aí que tá. O negócio é um né? anjo da corrente, o cara canta pro anjo da corrente. Tô brincando, mas é verdade mesmo. O anjo da corrente é o diabo que aprisiona as pessoas. A heresia é a negação da doutrina. Que doutrina? Doutrina de Deus. O herege, ele nega a doutrina de Deus. E ele quer implantar o seu modo operante de ser. Uma igreja receptiva a todos, e deve ser, mas que nem as pessoas não precisam pagar o preço. Precisam pagar. É necessário. A transformação exige isso. Posso... Nada. 2 Pedro 3,16 diz assim: falando disso, como em todas suas epístolas, quais há pontos de doutos, inconstantes, torcem igualmente as outras escrituras para a sua perdição. É bem interessante. Eu ia falar Esse é o herege. O herege. Eu ia falar justamente dessa dureza. Essa dureza, Cleiton, faz com que as pessoas se afastem da verdadeira escritura, né? Como você disse, que a escritura é a base que deu constância para que eles entendessem a fé, entendessem a graça, entendessem a autoridade de Deus e entendessem que só a Ele deve ser dada essa glória. Então essa dureza dessa palavra, de dizer que a palavra de Deus é regra de fé e prática, e Tiago diz que não há variação, né? Quando Tiago diz lá, o Pai das luzes, em quem não há variação, e nós já falamos aqui que a Bíblia ela é imutável, a palavra de Deus é imutável, ela não muda, não contém erros. Você acha que é essa dureza que afasta as pessoas dessa verdadeira essência da palavra e traz elas para uma palavra superficial, uma palavra que só fala de graça, uma palavra que só fala de benefício? Olha, em certo ponto ela pode acabar contribuindo, sim, dependendo da forma que a pessoa se olha dentro da Bíblia. Eu acredito que pode contribuir, sim, e muito para um afastamento. Mas aí não é culpa da palavra, é culpa da pessoa, que sua vida e sua forma de olhar o mundo que o cerca não se adequa com a palavra de Deus. Então, ou é duas uma, ou a pessoa vai querer fazer aquilo que a gente está falando aqui, querer adequar a palavra aos seus preceitos, né? Ou a pessoa vai se afastar daquilo. Foi o que aconteceu. A Bíblia narra um episódio de Jesus e os seus discípulos, né, o questionando: nossa, mestre, mas essas palavras não são duras demais? Qual é a resposta deles? Se vocês quiserem, vocês podem ir também, pô. Mas o que Jesus quis dizer com aquilo? Eu vim para pregar aquilo que me foi enviado pelo meu Pai. E essas são as palavras. Realmente são duras. Jesus concordou com eles. Ao ponto, quando ele fala, se vocês quiserem, vocês podem ir também. Em nenhum momento ele falou: não, você está certo. Eu vou mudar aí, talvez, o que eu esteja falando, esteja colocando muito, esteja derrubando as máscaras das pessoas, esteja revelando os seus pecados, né? Porque a Bíblia, quando nós olhamos para Jesus tendo vários conflitos com os fariseus, eles não aceitavam. Um dos pontos, quando eu leio a Bíblia, que eu vejo que talvez seja
o principal estopim para que os fariseus tivessem tanta briga com Jesus é porque Jesus colocava para a sociedade, novamente, pecadores, colocava prostitutas, colocava aquelas pessoas que estavam totalmente à mercê da sociedade. E ele traziam de volta. Mas essas pessoas, como Jesus vai falar em alguns diálogos, ele encontrava nessas pessoas muitas vezes mais fé, mais sinceridade, com um coração mais aberto do que propriamente aquelas pessoas que se vestiam de um manto de santidade, mais que a palavra, como você falou, era dura demais e elas adequavam ao seu ver. E quando essas pessoas voltavam à sociedade, o pior problema do pecador é não ter alguém pior do que ele. Porque aí ele se vê quem é de verdade. E a palavra de Deus, ela nos revela isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos qual pecadores nós somos e por isso ela é primordial para nossas vidas. Porque nós entendemos que sem a orientação da palavra e sem o Espírito Santo em nossas vidas, jamais nós conseguiríamos estar aqui. A única diferença de nós para qualquer outra pessoa que esteja vivido uma vida de forma totalmente errônea, totalmente à mercê, vivendo como diz o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, é que nós acreditamos nessa palavra e ela teve um sentido para nós e essa palavra ela mudou as nossas vidas. Não foi um discurso filosófico, não foi um livro de autoajuda. Eu costumo falar que a Bíblia ela não é um livro de autoajuda, ela é um livro de ajuda do alto. Porque é Deus nos mostrando o quanto nós necessitamos da sua graça, do seu perdão e da sua misericórdia. Só através das Escrituras. E aí a gente pensa em tudo isso, pastor. E eu vou te levar lá para o texto que diz que toda palavra é divinamente inspirada. E é como uma espada, né, de 2 gumes que corta esse é outro. juntas medulas e até o profundo da alma. Até o profundo da alma. Isso significa provocar realmente essa separação que o Cleito está falando, essa mudança, porque até então nós falamos da parte boa. A palavra chegou, a palavra causou impacto, a palavra penetrou no âmago, quer dizer, lá no mais profundo do sujeito. E agora, daqui para frente? Então, quem lê não é ler Bíblia. A gente foi criado na igreja, a gente vai aprendendo as escrituras aos poucos. Graça vagabunda, graça fácil, é falta de conhecimento de Deus. Porque quando eu recebo a graça, a palavra já transformou, já está entrando na minha vida. Ela é espada de 2 gumes que penetra no profundo, né, na alma. Não só na alma, no espírito, no nosso DNA, na nossa genética, que foi modificada pelo poder do pecado lá em Adão. Aí alguém diz, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? O problema não é o pecado de Adão, é a reverberação do pecado. Ele pecou, ele e Eva pecaram. Mas a reverberação recai sobre toda a humanidade, a Bíblia assim o diz. Agora, para esse homem ser curado, é a palavra. Não existe outro modo. Não existe outro caminho que não seja a palavra viva, que é Jesus Cristo, o Logos de Deus, mas que não seja a palavra penetrando dentro da vida dessa pessoa e transformando ela de dentro para fora. E aí vem essa questão toda, que para fazer isso a pessoa precisa se entregar a ela. Por isso que ela é uma palavra dada a todas as pessoas, mas ela não vai alcançar o coração de todas as pessoas, porque não tem propósito divino para todas as pessoas. Pode parecer muito separatista isso, e aí é duro, por isso que Jesus vai falar, benditos venham, assumam o reino que meu pai preparou para vocês, mas aos outros ele vai dizer, afastai-vos de mim, não conheço vocês. Mas nós estávamos na igreja, nós servimos a ceia, eu preguei, eu curei, eu não conheço vocês. Não conheço porque não houve transformação. Então, o ser humano, de uma maneira geral, a luta dos reformadores é para dizer o seguinte, que a igreja, a escola, os homens não podem ter autoridade máxima sobre a vida do outro homem, porque eles são podres, são pecadores, estão depravados da igual forma.
Somente a palavra de Deus precisava ser a autoridade máxima na vida das pessoas. Aí hoje o que acontece? Esses mesmos hereges, Judas diz assim, sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra, sem dar chuva, como as árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas do mar, espalhando espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. É interessante que alguns desses hereges hoje, eles saíram do... Judas diz isso, que eles penetraram na igreja, eles cresceram na igreja, se formaram na igreja, pastorearam o rebanho de Deus, ensinaram toda a sã doutrina, mas hoje, como eles querem levar uma multidão para o seu próprio aprisco e não para o aprisco de Jesus, eles então começam a pegar a sã doutrina e fazer da sã doutrina aquilo que lhe apraz, aquilo que o discurso é bom. A Bíblia, alguém disse outro dia assim, que o evangelho é político. Não, o evangelho não é político. Ele pode até ser usado para isso. Se ele fosse político, Jesus o teria usado nesse sentido. Agora, tem muito de política lá? Tem. Tem muito de sexualidade? Tem. De honestidade? Tem. Tem muito de vida financeira? Tem. Tudo que você buscar nas escrituras, tem. Sobrando para orientação de quem? Do povo, da família de Deus. Mas as outras pessoas podem ler, podem estudar, podem querer viver assim? Podem. Seria até bom. Agora, vai fazer o mesmo efeito? Pode ser até que faça, é meio difícil. Por quê? Porque a palavra, o que faz a diferença na minha vida, na vida do Cleito, na sua vida, na vida do povo de Deus? O Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Não. antes queria que todos chegassem ao conhecimento da verdade. Todos chegam ao conhecimento da verdade. A verdade está aí para todo mundo. É só pegar a Bíblia, ler as escrituras, a verdade está lá. Deixa eu jogar uma pergunta aqui, né? Na verdade, eu vou trazer aqui uma breve introdução, mas depois eu formalizo a pergunta, principalmente porque, como você é pastor, já foi professor de seminário e deve ter vivenciado isso. Quando a gente fala desse período de predomínio da Igreja Católica, existia um movimento que era um movimento de formação dos monges chamado escolástica, né? Que era a escola dos monges, né? Depois teve também as escolas palacianas, que eram as escolas do palácio, as escolas episcopais. E este movimento, ele foi algo que
ele fala de todos os filósofos. Mas ele não fala nada acerca de Jesus. Ok. Mais para informação do meu povo, mas a Bíblia tem que ser suficiente. Mas aí eu não falo nem como uma complementação de instrução, isso é óbvio que Sim. é necessário, mas como algo Como que fonte. fundamenta Como a fonte. igreja, a congregação. Não, de jeito nenhum, né? Então, porque o que você pensa, Reginaldo, acerca disso? Porque hoje você tem diversas atrocidades, vou falar assim, quando se você colocar na sua internet coloca atrocidades dos evangélicos, cara, Sim. você vai ver Você cada fica coisa. besta, isso. cara, É, você sim, fica sim. besta. Então hoje você vê que É o mau tanta testemunho. fundamentações mas às vezes, pastor, eles acreditam que estão fazendo certo. Sim. Exatamente. Não, então todo mundo diz assim, mesmo. mas o que você sujeito... pensa, Então, Arthur? eu também penso dessa forma, que a Bíblia ela tem que ser a base de tudo. Você vai preparar uma mensagem. Eu sou um homem que vou trazer uma palavra. Aí eu vou começar a minha mensagem, em vez de eu ler a Bíblia, eu vou pegar lá, vou citar aqui rapidamente. Vou pegar um texto lá, uma tirada do Leandro Carnal e vou me basear naquilo ali. Que eu já vi gente fazer isso, trazer uma palavra, vai pregar num domingo à noite, num culto de domingo à noite, um culto de evangelismo, a pessoa traz uma palavra do Leandro Carnal e ela fala sobre um monte de coisa e cita exemplo e dá mais exemplo e tal. E chega bem no fim, ela diz assim, então, meus irmãos, aí Deus quer salvar a sua vida. De que forma Deus vai salvar a vida dessa pessoa se ela em momento algum citou a base do cristianismo, a base da nossa fé, que é a palavra de Deus? Eu às vezes fico muito assustado com essas pessoas. Essas pessoas, elas têm um conhecimento muito profundo de si mesmo, mas apenas no seu próprio eixo, dentro de si. Elas não têm aquele conhecimento dentro daquilo que Deus habita dentro delas. Porque eu também não sei até onde Deus tem liberdade para agir dentro delas. Eu aprendi desde muito cedo que nós somos igual à fogueira. Você pega ali, o fogo está aceso, a chama está acesa, e você pega e tira uma brasa ali e deixa ela longe. Ela vai se apagar. Se você começar a dar espaço para filosofias, para tiradas dos coachings, como hoje em dia a nova linguagem é os coachings, se você tirar e der espaço para isso, cara, você não olha mais para a Bíblia.
Outro dia eu perguntei para uma pessoa, você tem lido a Bíblia? Você tem tido uma vida diária de leitura, ou sei lá, uma vez ou outra por semana? Ele falou para mim, eu vejo uns videozinhos no TikTok. Cara, isso é incrível, como que você vai conseguir ter um alicerce para alguém chegar para você, por exemplo, e dizer, Reginaldo, me diga qual é a base da sua fé, o que é que te mantém ali na sua igreja, você lá, dando dízimo na igreja, fazendo parte dos cultos de oração, o que te mantém isso? Eu digo, eu vi no TikTok que faz bem. Eu falo por mim, cara, teve um período da minha vida que a Bíblia para mim ela era um livro de estudo, mas um livro de estudo teológico, que servia para mim como base na faculdade, ou para questões intelectuais mesmo. E isso é algo que não pode acontecer na nossa vida jamais. Eu li um livro, cara, que ele mudou a minha vida, assim, cerca de um olhar. Chama Inteligência Humilhada. O livro do Dr. Jonas Madureira, pastor batista também. Esse livro é fenomenal. Ele fala justamente disso, como o cristão, principalmente o teólogo, como servo, né? Ele tem uma frase que é muito interessante, que ele fala que nós devemos nos ajoelhar e nos humilhar diante de Deus, que de joelho ninguém tropeça. Então, foi fundamental, assim, para a forma com que, muitas vezes, se você não tomar cuidado, você acaba direcionando a sua visão acerca da palavra de Deus. A gente estava falando aqui dessa questão toda aí, a gente falou do complemento das escrituras, né? E o cara fala, não, mas o cara tinha boas intenções. De boas intenções, então, o inferno está cheio. São exatamente as boas intenções. A gente vive numa sociedade, né? E a gente acha que o que vale são as boas intenções. Não existe isso diante de Deus. Não existe essa questão, o cara tinha boas intenções. Ele era um bom pai, ele era um homem honesto. Isso não é suficiente para a salvação. Quando o senhor fala de boas intenções, vou citar um exemplo prático aqui, o senhor até pode comentar sobre isso. Quando Samuel disse para Saul que o esperasse para fazer o sacrifício, e Saul fez o quê? Boas intenções. E aí o que aconteceu? Então, Deus retirou dele o espírito. Então, exatamente, porque hoje, se a Bíblia não é suficiente, né, eu preciso de complementos. Então, por exemplo, o pastor pregou domingo, eu preguei domingo aqui na igreja, mas aquilo não é suficiente. Eu tenho outras necessidades, eu vou buscar essas necessidades. Se o cristão ele vai às escrituras, como os bereanos faziam, para conferir o que foi dito, e vai encontrar lá a resposta. Mas eles não fazem isso, eles vão ouvir outros. É como o rapaz aí do TikTok, ou a menina, né? É aquilo que eu falei pro meu filho uma vez. Eu falei, você tá lendo a Bíblia? Ele falou assim, não, pai, eu ouço vários sermões todos os dias. Eu falei, ótimo, maravilha. E continue ouvindo. Mas é necessário ler. Porque o problema é a nossa luta, a relutância, e agora eu vou falar dos filhos de Deus, somos nós, é exatamente ler o que o pai quer. Então o senhor ainda é daquela corrente de que defende a Bíblia, por exemplo, em papel, que a pessoa lê e anota do lado ali? O senhor ainda faz parte desse eu tenho grupo? tablet, eu prego com tablet, eu uso isso aí há muitos anos já, eu trouxe para a igreja, aqui em Guarulhos eu fui, aqui não é para glória e honra não, a gente foi usar PowerPoint, usar Data Show, essas coisas, eu fui um dos pioneiros aqui. Mas a Bíblia do papel é boa porque você faz isso aí, exatamente, você anota. Por exemplo, às vezes eu leio um texto no celular. Olha que legal, que a minha meditação hoje, da Bíblia hoje pela manhã, foi essa aqui, deixa eu ver se vai abrir. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de coração. Nós vamos falar sobre as escrituras hoje. Então, às vezes eu olho aqui... É uma coincidência ou uma cristocidência? Jesuscidência. Então, eu leio aqui, às vezes eu leio o texto todo, e às vezes eu leio no texto, no papel, e não consigo enxergar tudo. E às vezes eu boto ele no computador ampliado, e estou vendo em cima, estou vendo embaixo, eu falo, olha... Então é diferente a leitura. Mesmo no papel, ou no celular, ou no computador, é diferente. Eu gosto do papel porque eu marco ali com a minha caneta e tal, né? Vermelho, azul, preto, eu gosto. Anotação. Agora, o grande problema é esse, é que hoje o questionamento da Bíblia está sendo feito por gente herege.
gente que nasceu, gente que se criou entre nós, que usou as escrituras para o bem e que hoje usa para o mal. A história só se repete. E por gente que não tem nada a ver com as escrituras, gente perdida, e o povo de Deus está dando ouvido a essa gente. Ah, o cara é intelectual. Então, um desses filósofos aí diz que estudou teologia, que foi estudante de seminário, enfim. E aí ele põe lá os pensamentos dele acerca das escrituras e acerca das coisas de Deus, e o povo segue essa gente. Segue gente perdida. Dois cegos. O cara não busca um conselho do pastor, mas busca um amigo perdido no trabalho para falar sobre o casamento. Porque o pastor já falou, o pastor me aconselhou, mas ele falou que a Bíblia, eu não posso deixar minha mulher. Ele quer alguém que diga para ele, não, divorcia aí, tá tudo certo. Porque as escrituras não é regra para ele. Aí a interrogação final é aquela que a gente falou. Então, às vezes tá na igreja, não ouve, se batizou, eu fui batizado, mas não tem transformação. A palavra transforma. A palavra A palavra é que transforma. Se não houver palavra, não tem transformação. Tô cheio do Espírito. Então, qual que é o cheio do Espírito? Aí o cara voa na igreja, o cara vê anjo da corrente. Mas o cara deve para todo mundo. É picareta, bate na mulher, trai a mulher, cria mal os filhos, é desonesto com todo mundo. É crente. Que palavra? Onde tá a palavra? Não tem palavra. O negócio é o anjo da corrente. Entendeu? É o manto, né? O cara que dá um sopro, o povo cai no chão. É isso que o povo quer. Porque lhes falta palavra. Falta o conhecimento. A inerrante palavra. A infalível, né? Quando a gente fala de infalível palavra, eu tenho, não é só isso, mas para mim é que, na verdade, assim, aonde ela chega, ela cumpre o que apraz. Ela chega lá. Isaías, por ela incrédulo, não volta vazia. Pro incrédulo e pro crente. Ela chega lá. Chegando lá, ela cumpre 2 destinos. Ou salva ou condena. Ponto. A gente está aqui falando já, estamos aí há mais de 50 minutos, não é, Hugo? Falando nesse nosso bate-papo aqui muito agradável, muito gostoso. E se deixar, a gente vai muito longe ainda. Mas, pastor, a gente falou, né? E falamos da palavra e é algo sensacional, algo maravilhoso. Recentemente a gente comentou aqui sobre o traficante da Bíblia, né? O irmão André. Irmão André. E do ponto de vista de vocês, será que hoje nós ainda temos esses traficantes de Bíblia? Algum lugar que seja, por exemplo, proibido, né, levar a Bíblia para o trabalho ou na escola? Como que vocês me dizem? Qual é o ponto de vista de vocês? Hoje nós sabemos que no Brasil é dito muito que o Estado é laico, né? Você, por exemplo, trabalha na área da educação, escola pública, você sabe que não pode falar de Bíblia dentro da escola. É isso mesmo? Sim, não pode, o Estado é laico. O Estado é laico. Então você, se alguém te fizer uma pergunta lá, Cleito, hoje, chegar lá para você e te fizer uma pergunta acerca da Bíblia, como que você vai se posicionar diante disso? Qual é a atitude, a forma correta de se expressar para evitar constrangimento, para evitar retaliações? Não, você pode falar a Bíblia como a gente falou. Independente do que a gente acredita, né? E que bom que a gente acredita na Bíblia como palavra de Deus, mas ela é um livro e respondendo uma pergunta de um livro, você pode responder. O que não pode se fazer é pregar. Você não pode colocar nenhum tipo de religião como predominante ou incitar alguém ou dizer que aquela religião é a sua certa. religião, a religião melhor. Mesmo nós sabemos que o único caminho que leva a Deus é Cristo, né? O qual nós nos baseamos, que é o cristianismo. Mas infelizmente, porque com a revolução científica, se um momento a gente entrar nisso aí, eu acho que quando a gente for falar em questão de Deus, eu vou entrar um pouco nisso aí, mas se perdeu muitas universidades que tinham como os seus cursos formadores, seus cursos de pilares, né, que ele chamava do ensino trívio, né, o teológico, filosófico e dialético, perderam esse ensino. O Billy Graham falou a respeito disso, né? Quando tiraram a Bíblia das escolas, a desgraça entrou nos Estados Unidos, né? Então, infelizmente, porque querem cada vez mais, isso a gente sabe que é um plano
diabólico, né? Mas querem cada vez mais tirar Jesus de cena, né? Para que as outras coisas possam entrar. Até mesmo, como a gente falou aqui, dentro de igrejas, de congregações que se diz cristãs, tem se tirado muita palavra, entrado muitas outras coisas. Se você liga a sua TV e coloca em um canal que tem cultos diário, você vai ver que muito é falado. Como o pastor mencionou no culto, é falado sobre a questão da cura, é falado sobre a questão da prosperidade, mas quando uma pessoa, como você falou, o testemunho de uma mulher que chegou no missionário e falou que encontrou Jesus, que Jesus mudou a vida dela, e a resposta do missionário foi: mas e o milagre? E a cura? Qual As que é, né? pessoas não entendem. Eu trouxe um livro aqui, eu só vou falar rapidinho uma passagem dele, porque casa muito com isso. Chama História Eclesiástica. Eusébio foi um dos historiadores que escreveu acerca do período do Império Romano, aquele período de ascensão e perseguição do Império Romano, né? Morte de diversos cristãos. E ele viveu em um momento que estava se formando o chamado cânon bíblico, né? Que é a reunião das cartas dos apóstolos, né? Você tinha uma consideração muito grande da igreja para reconhecimento do que era a carta dos apóstolos, né? Eles tinham ali mais ou menos o Antigo Testamento formalizado, que era o que os próprios apóstolos se apropriavam, né, para a propagação do evangelho, e depois você vai tendo as cartas escritas por Paulo, por Pedro, e aí o que a igreja fez dos primeiros séculos foi juntar essas cartas, tudo isso, mas eles tinham, para que não entrasse algo que fosse herético, algo que fosse gnóstico, eles tinham lá os seus padrões, né, para definir. Então tinha que ser apostólico, né, e tinha que ser uma carta que ela rodasse entre as igrejas, que ela fosse de comum conhecimento, porque senão a pessoa chegava e falava assim, ó, essa carta aqui é do Reginaldo. Mas, pô, nunca falaram da carta do Reginaldo, Paulo nunca mencionou a carta do Reginaldo, Irineu nunca falou a respeito disso, Diógenes nunca falou a respeito disso, então era o que eles faziam. Aí o Eusébio, ele fala algo muito importante aqui no livro, capítulo 203, ele fala assim: porque também nós, irmãos, aceitamos Pedro e os demais apóstolos como a Cristo, mas como homens de experiência que somos, rechaçamos os falsos escritos que levam seus nomes, pois sabemos que não nos transmitiram semelhantes escritos. Então era o princípio da igreja, com o cuidado com a escritura, ele foi muito zeloso, para que não entrasse nada que viesse de fora, para que não tivesse nada que foi inspirado por Deus. E eu acho que hoje um grande problema que se dá, Reginaldo, você me fez essa pergunta da questão da inserção, mas trazendo um contexto mais geral, é o afastamento de Cristo que vem sendo feito em todas as esferas e a colocação de diversas outras coisas. Diversas outras doutrinas, né? Diversas... Quando eu falo até coisas, porque são coisas mesmo, são e de tudo um pouco. de forma tão sutil, né? E bonita. E normalmente é algo bem aprazível. Pessoal, nós estamos aí caminhando para 1 hora, já passamos de 1 hora aqui no nosso bate-papo, algo muito gostoso. Pastor, suas considerações e sua palavra final sobre esse nosso bate-papo aqui hoje, né? Lembrando, né? Hoje estamos falando sobre sola escritura. A minha palavra final é a igreja, né? A nossa igreja, Comunidade Batista do Pimentas, e as igrejas de batistas. Nós não podemos falar das outras, mas só pedimos a Deus misericórdia e graça. Mas 2 Timóteo 3,16 diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, amém. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, a escritura serve para isso, ela é inspirada por Deus, foi Deus que deu, e ela serve para isso, para cuidar de nós, para cuidar da nossa vida, para que a gente faça o que é correto diante de Deus e dos homens. E o 17 é muito legal. Na NVT diz assim, Deus a usa
para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Nós não precisamos de mais nada. Né? Claro, quanto mais conhecimento, melhor. A gente tem informação, a gente poder conversar sobre as coisas. Então, o meu apelo à igreja, de uma maneira geral, e à nossa igreja, é que nós nos dediquemos a voltar a estudar as Escrituras. Hoje há um clamor pelo retorno às Escrituras, né? A leitura das Escrituras, a estudar as Escrituras. Porque quanto mais a gente conhece do Senhor, né? Quanto mais a gente conhece o Senhor, conhece a sua palavra, mais a gente quer esse contato com a palavra. E ela então não passa a ser mais um golpe duro. A gente sabe, dura, né? não é mais um golpe duro na vida da gente. A gente sabe que aquilo que Deus está falando é para a nossa vida. Né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele nos ajude, né? A que a gente também nunca se desvie, né, das Escrituras. Um cheiro Amém. grande. Cleiton, suas considerações finais e agradecimentos. Bom, minhas considerações finais, eu vou... Não sei se eu sou meio chato, mas eu gosto sempre gosto de contextualizar as situações, mas bem rapidinho. Eu acho muito bonito, eu até trouxe aqui para ler perfeitamente as palavras de Lutero, quem a gente falou, que foi o estopim dessa reforma protestante. Quando Lutero colocou as 95 teses e ele questionou, né? Ele recebeu ali do Papa Leão X um aviso, e ali o estopinho que deu mesmo que ia acontecer a reforma foi ele queimar aquele aviso em praça pública, né? Aquele pedido de retratação. E aí ele foi chamado, que eles chamavam de dieta, né? Dieta era uma espécie de uma assembleia, como nós temos aqui na nossa igreja, que era a dieta de Worms, para que ele fizesse essa retratação. Quando ele chegou lá, estavam todos os seus livros, seus escritos, as teses, e ele foi ali uma chance para que ele fosse retratado, porque das penitências que tinham era a morte, né? E poderia acontecer com isso, a pessoa ser exilada, ser morta, né? Ser excomungada, como ele foi da igreja. E aí ele pediu para que ele pensasse a respeito disso. Depois de um dia ele voltou e a resposta dele foi essa: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho das Escrituras e pelos claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não irei me retratar, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir de outra maneira que não seja pelas Escrituras de Deus. Aleluia. Então, eu encerro com isso, que nós venhamos nos basear nas Escrituras, que o nosso modo de viver e o nosso modo de fazer evangelho, de pregar evangelho, esteja baseado nas Escrituras do Senhor. Amém. Cheiro... Desculpa, Reginaldo. Um beijo, um cheiro, meus irmãos. Muito obrigado por quem nos acompanhou aqui. Obrigado a todos. Pessoal, nós tivemos hoje aí um pequeno probleminha técnico no nosso áudio. Isso faz parte, né, como diz lá o outro, né, ao vivo acontece dessas coisas. Mas é um projeto novo, recente, estamos aí no nosso 6º episódio, não é isso, Hugo? Estamos no nosso 6º episódio, ainda estamos nos estruturando para poder levar até vocês algo com qualidade, conteúdo de qualidade, uma boa imagem, uma boa captação de áudio. Pedimos desculpas por esses pequenos transtornos que têm acontecido, mas querendo Deus, tudo isso se resolverá logo logo. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, uma boa semana e terça-feira nos encontramos novamente aqui a partir das 19h30. Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!